Sejam bem-vindos ao canal Cripteca, meu nome é Diego Ferraz e hoje eu trago para vocês a nossa primeira resenha literária do canal. Como é a primeira resenha, tinha grande importância, então eu trouxe um livro que eu considero um dos livros de horror mais importantes, tanto para a literatura de gênero, quanto também para o cinema de gênero de horror. Esse livro foi escrito em 1971 por um autor chamado William Peter Blatty. Vocês já devem ter visto na chamada, mas esse livro é O Exorcista. Essa é a edição antiga, que foi lançada pela editora Nova Fronteira, e essa edição é a edição nova trazida para nós pela editora HarperCollins Brasil. Essa edição nova ela vem em capa dura, com vários detalhes internos e um corte verde, muito bonito, além de uma fita de cetim. Vale muito a pena comprar a nova edição, tanto quanto a antiga. Mas o que eu venho trazer para vocês é um pouquinho mais sobre esse livro e por que ele é tão importante para todo o gênero de horror. Lá na década de 1970, no início da década de 70, o William Peter Blatty traz esse livro para a gente e posteriormente em 73 ele é trazido para o cinema. Nesse livro a gente encontra o relato que começa com o padre Merrin, que ele é, além de padre, um arqueólogo, e ele está lá no Oriente Médio, próximo a Israel, num sítio de escavação, quando é encontrado uma estátua pequena do Pazuzu, que é um demônio pagão. O que deixa o padre tão absorto é que essa estátua até então tinha sido encontrada em outros lugares também, só que ela tinha sido encontrada em tamanho muito menor. E essa estátua que o padre encontra é de um tamanho considerável, ela tem quase 40 centímetros, então ela não é tão pequena assim. Em paralelo, enquanto o padre encontra essa estátua, lá em Los Angeles, uma menina chamada Regan, filha de uma atriz em ascensão que é a Chris, ela começa a ter sintomas um pouco estranhos. Ela começa a convulsionar, depois ela começa a levitar e a falar numa voz um pouco estranha, como se ela tivesse engrossado a voz. Essa menina ela tem 12 anos e passa por vários psicólogos, psiquiatras, neurocientistas para descobrir qual é a fonte do problema dessa garota. A mãe não consegue descobrir nada do que está acontecendo e a cada vez que ela acaba não descobrindo, vai passando o tempo, vai piorando cada vez mais os problemas. Então ela começa a falar cada vez mais com uma voz estranha, começa a levitar, móveis dentro da casa começam a ser jogados de um lado para o outro, e ela começa a ter risco não só para ela mesma, como para os outros. Então ela começa a ficar preocupada, até que ela traz para casa, depois de muito conselho, porque ela é uma pessoa cética, um padre chamado Carras, que é esse o padre que vai tentar ver se essa menina está possuído ou não e se é necessário um exorcismo ou não. Nesse livro, o que o William trouxe é um caso real de um exorcismo de um garoto de 14 anos que aconteceu em 1949. Então ele só mudou o nome do garoto, o nome do personagem, que se tornou uma menina, e a idade do personagem e tal. Tem outro livro chamado O Exorcista, o Exorcismo, que ele fala, que é da Dark Side Books, que ele fala sobre o exorcismo real num relato de diário. Mas nesse livro aqui a gente vai ver só uma história ficcional, que tem muito romance dentro, é muito romanceada, para trazer uma história aonde tem toda essa dúvida entre o mal e o bem, entre a ciência e a demonologia. A gente acaba conhecendo um pouco mais sobre o que é a demonologia, até que ponto é uma ciência não, eu chamaria de ciência séria ou não, e até que ponto essa criança tem ou não esses distúrbios psicológicos. O que eu achei de muito interessante do livro foi o fato de que ele não busca só uma fonte de conhecimento. Então, se você vai ler o livro de primeira vez e você não viu o filme ainda, você fica realmente em dúvida, tanto com a mãe quanto com todas as pessoas que estão envolvidas na história, se essa criança está ou não com algum problema psicológico. Tanto que o autor fez uma pesquisa muito vasta, ele traz para nós vários termos psiquiátricos de casos que acometem o indivíduo e que são muito parecidos com um transtorno que, visto de primeira mão, seria um transtorno diabólico. Então fica essa dúvida a todo momento. A mãe, como cética, traz muitas informações para nós na busca que ela faz para descobrir a cura para o que está acontecendo com a criança, mas nesse mesmo tempo o autor conseguiu, desde o início do livro, criar a Regan, que é a nossa personagem principal. Então a gente vê de imediato uma criança inocente, boazinha, pequenininha, que não entende nada de mundo, perdendo a sua inocência a cada momento, e isso acaba sendo assustador. Mais assustador que o demônio de fato da obra
é a perca da inocência se transformando em algo muito sujo, devasso. E nisso o autor conseguiu tanto ser transformado no livro, quanto no filme, que ele também é envolvido no processo de direção e roteiro. E por que eu digo que ele é tão importante? Esse livro foi um dos primeiros livros a abordar exorcismo, isso lá na década de 70, e o filme que veio posterior, em 73, foi um filme que chocou grande parte da população. Se você vê até em documentários ou até mesmo em pesquisas na internet, você vai ver que tinham pessoas que desmaiavam, que vomitavam nas sessões de cinema, e esse filme acometeu toda uma sociedade e teve uma grande comoção. Tanto que o livro foi um best-seller e o filme é até hoje considerado um dos melhores filmes do gênero de horror. Tem aquela cena clássica da Regan vomitando na cama, da Regan virando a cabeça em 360, que também tem no livro. E essas cenas são gráficas, e mesmo hoje com tanta evolução na arte gráfica, mesmo assim, se você vê hoje, você consegue sentir a visceralidade das cenas e do filme. Esse livro é um livro excelente. Se você acredita em demônios, em demonologia, você vai sentir muito medo quando você for ler. Se você não acredita e você é cético, você também vai ter informações para que você possa escolher, desde uma análise mais cética da história toda, para você ver quais são as doenças psicológicas que podem acometer um indivíduo e podem dar essa impressão de demônio, de possessão e exorcismo. E também você vai ter uma história de ficção e de horror única. Até hoje, o livro do Exorcista ele é referenciado para os autores do gênero, assim como Lovecraft, Edgar Allan Poe e Stephen King. Esse livro é considerado um dos pilares da tríade de horror que nós chamamos, que vem o Exorcista, o Bebê de Rosemary e a Profecia, que foram os 3 filmes e 3 livros da década de 70 que trouxeram todo um universo novo para ser explorado aí. E houve uma transformação de gênero, né? Em 1970 nós estávamos saindo do giallo e passamos por um terror mais obscuro, mais sobrenatural. Então eu agradeço vocês por essa resenha. Eu não preciso nem notar esse livro, porque é um livro clássico, obviamente foi uma leitura excelente, eu daria nota 10 para ele em qualquer momento. E eu digo para vocês o que eu falo para amigos meus: essa edição, ela tem uma tradução que ela é mais fácil, mais fluida para você ler hoje em dia, né? Essa edição de 73 que eu tenho, eu comecei a lê-lo e não gostei tanto. Então, se eu fosse dar uma dica, busquem a edição mais recente. Não só essa de capa dura, tem outra edição também de outra editora que foi lançada. Então busquem essa edição para que você tenha uma leitura mais fluida e para que você consiga entrar no clima da obra, que é o mais importante. Então, obrigado pela atenção de vocês, curtam, se inscrevam, e volta e meia eu vou trazer um vídeo aí para vocês com resenhas literárias, mais de livros um pouco mais antigos, tanto quanto contemporâneos também.